O sucesso não pode ser um alvo, ele precisa ser consequência de algo maior. Algo maior que você e o seu próprio ego. Você precisa, na verdade, de um propósito. Porque este propósito vai lhe dar brilho nos olhos, vai fazer você encontrar um sentido para a sua vida e assim o trabalho será uma atividade de prazer. Desculpas tornam o hoje mais fácil, é verdade, mas o amanhã fica mais difícil. Desculpas tornam o hoje mais fácil, mas o amanhã fica mais difícil. É preciso disciplina, pois a disciplina torna o hoje mais difícil, é verdade, eu sei disso, mas o amanhã vai ficar mais fácil. Essa aí é para o meu amigo Klaus. Um abraço, Klaus. Mas essa frase eu lembrei de você. Muito bem. Chacoalhando o cérebro um pouco mais. O que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você imagina, você cria. E isso tudo acontece, obviamente, com uma mente disciplinada, não é? Com uma mente disciplinada. Porque quando a gente acredita de verdade, as coisas acontecem. Reflitam sobre isso, reflitam sobre isso. Olha, uma pergunta que estão me fazendo com uma certa frequência: o dólar vai ficar abaixo de R$5 ou pode ir lá para o patamar de R$6, R$7? Depende do que você enxerga. Se você enxerga uma deterioração na economia brasileira, se você enxerga que as coisas tendem a piorar, o dólar é para cima, R$6, R$7. Clóvis, você pensa desse jeito? Em absoluto. Eu não estou no time dos hards, dos pessimistas. Eu sempre vejo dias melhores pela frente. Nesse aspecto, para mim, o dólar é para baixo. Ele vai terminar provavelmente o ano abaixo dos R$5. Se arrisca a fazer um prognóstico? Olha, acho razoável a gente pensar em 4,80 no final do ano. Acho razoável pensar num dólar a 4,80 no final do ano. Vamos aguardar. A gente não tem certeza de absolutamente nada, não é mesmo? Mas o que me faz crer num dólar mais baixo? Entrada de dólar no país. E por onde entra o dólar? Entra com o crescimento do agronegócio, um crescimento do agronegócio mais forte este ano, mais dólar entrando nas transações. Vejo uma bolsa barata, consequentemente, em algum momento, a gente vai ver um movimento forte de entrada de fluxo de capital estrangeiro, juntando, portanto, de um lado o agronegócio, juntando do outro lado commodities em geral, né? Petróleo, minério de ferro, tudo isso são moedas de troca, né? De real pelo dólar. Então, são moedas de câmbio, né? Esses produtos são produtos que são cotados no dólar e na hora que você vende, você recebe dólar, é dólar que entra na economia. Quanto mais entra dólar no país, mais ele baixa. Essa é a regra do jogo. Não tem como ser diferente. Por isso, entendo que o dólar pode chegar no final do ano nessa região de 4,80 com tranquilidade, E a taxa Selic? A taxa Selic, eu acho que ela tem que chegar no final do ano por volta de 11,75. Agora, a vida inteligente no Banco Central parece que não. Parece que a ignorância e a estupidez campearam por lá. Sob a gestão do nosso querido Dilma Rousseff, não, Roberto Campos Rousseff. O irmão gêmeo da Dilma. Você sabia? Não sabia? Pois é o irmão gêmeo da Dilma. Num mundo de muitas certezas, sobra ignorância. No mundo de muitas certezas, sobra ignorância. É preciso flexibilidade, adaptabilidade e espírito de abertura. Eu preciso ouvir o outro. Quando eu acho que o outro não tem nada para me dizer, o burro, na verdade, sou eu.
E como dizia sabiamente Barack Obama, ignorância não é virtude, nem na vida, muito menos na política. Então, ignorância não é virtude, e isso precisa ser dito como um mantra todos os dias no ouvido do Roberto Campos Rousseff, para ver se ele entende. Muito bem, falamos de dólar, falamos de Selic. Eu queria aproveitar para dizer também que o JP Morgan e o Bank of America reiteraram a visão positiva para as ações no Brasil e revisaram suas recomendações. Isso foi feito agora no final de abril. Então, o JP Morgan e o Bank of America reiteram a visão positiva com relação ao Brasil. Apesar da queda recente que tivemos no final de março dos ativos da Bolsa Brasileira, os dois bancos americanos acreditam que, após o envio do arcabouço fiscal para o Congresso, as expectativas tendem a melhorar. Não é, obviamente, uma leitura simples. Acertar o time é muito difícil. Não é uma leitura simples, acertar o time é muito difícil, mas eles entendem que há boas razões para acreditar no Brasil. A tese no país é fácil de justificar e é uma base tática. Primeiro, as ações devem começar a ter um desempenho melhor, uma vez que as taxas de juros caiam, ou pelo menos quando as expectativas de cortes na Selic forem precificadas na curva de rendimentos. A dificuldade é acertar, obviamente, o timing, considerando que os muitos alarmes de falsos começos de ciclos de cortes que já assistimos até aqui. Ainda assim, houve algum progresso concreto ultimamente, disseram eles. Isso porque a inflação surpreendeu para baixo, o arcabouço fiscal, apesar de algumas questões que podem ser cobradas, ele foi endossado por diversos atores da sociedade, sejam eles políticos ou pessoas relacionadas aí à economia, ao mundo empresarial, né? Organismos internacionais como o FMI. Então, estamos assistindo aí uma melhoria de cenário, um real mais forte e um dólar que pode estar no início de um processo de correção, né? Então, as questões é olhar o que vem pela frente. E nesse aspecto, considerando aí a Bolsa e considerando o PL das empresas listadas em Bolsa, entendemos sim que a Bolsa brasileira está barata e que existem oportunidades. Eles disseram o seguinte: provavelmente ainda veremos uma deterioração dos balanços das empresas brasileiras nos próximos trimestres, uma vez que a atividade continua desacelerando. Os resultados do quarto TRI de 22 já foram abaixo das expectativas, enquanto as revisões de lucro para baixo continuam. Em nossa opinião, a desaceleração já está precificada nos níveis de valuation atuais. A saúde corporativa, precisamos destacar que, no geral, ainda é robusta e melhor do que em 2015. À medida que as taxas caem no segundo semestre, vemos uma oportunidade para os nomes sensíveis às taxas de juros, mesmo que estejam com resultados fracos. O posicionamento leve da indústria no país deve apoiar nossa visão positiva no Brasil. De acordo com nossa pesquisa de gestores de fundos da América Latina, no mês de abril, as posições de caixa permanecem próximas às máximas históricas e o consumo discricionário está entre os setores com menor exposição. Outro banco foi o Morgan Stanley, também colocou sua análise sobre o cenário, considerando uma exposição neutra em relação ao Brasil dentro do portfólio da América Latina, mas aumentou gradualmente o espaço dos ativos do país sensíveis à queda de juros e está vendo progressos na questão do arcabouço fiscal, que pode estar influenciando aí uma queda da Selic, né? O Morgan Stanley, nesse momento,
diz gostar mais de ações do Chile e do México. Pronto, temos aí algumas avaliações de banco que podem servir de referência para os nossos estudos, para saber o que fazer e o que não fazer. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.